Ressurreição e vida. Capítulo 2. A lição materna. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim não terá mais fome, e o que crê em mim não terá jamais sede. E esta é a vontade daquele Pai que me enviou, que nenhum eu perca de todos aqueles que ele me deu, mas que o ressuscite no último dia. João, capítulo 6, versículos 35 e 39. Ao despertar na vida espiritual, após compreender que nova fase de um destino imortal se esboçava em meu carreiro de emanação consciente do absoluto, reconheci-me igualmente de posse de minha vontade soberana, senhor de mim próprio, capaz de me dirigir segundo meus pendores e desejos, o que me assegurou a posse de uma liberdade enobrecedora que me tornou tranquilo. Verifiquei em seguida, atento ao exame de uma nova situação, que depois da morte nem estaremos santificados como justos, a despeito de quantas afirmativas, em contrário da religião que nos embalou, as egoísticas esperanças, nem envolvidos a sabedorias estranhas à nossa qualidade de homens. Unicamente porque, quando habitantes encarnados da terra, nem justos nem sábios nos fizéramos. Essa observação pareceu-me tão justa e lógica que respirei, tranquilizando de algumas apreensões que nos últimos tempos de minha vida tanto me afligiram. Encontrei-me, pois, no além, tal como fui na terra, e como eu mesmo me fizera reanimado. Todavia, pela vantagem de concluir que minha consciência, se não se aprovava plenamente, também não se acusava irremissivelmente. Antes se rejubilava com a certeza de que muita razão tivera em se agitar diante de aspectos precários apresentados pelo mundo. E desejei então, como espírito, investigar a solução de muitos problemas graves que atormentam a humanidade em todos os tempos. Eu sempre me afligira pelo sofrimento do homem. Quisera repará-los ou arredá-los, sem que tal pretensão me tivesse sido possível uma só vez. Verdadeiramente alheio, como me encontrava ao conhecimento de certos detalhes das equitativas leis de Deus. Quantas vezes lamentei sozinho e incompreendido, não sentir em minhas forças valores bastante acentuados para me transformar em reformador do mundo, tornando-me restaurador dos ensinamentos, já muito esquecidos do Redentor dos homens. Vaidade e orgulho, antes que interesse real pelo bem coletivo, seria o que lavrava agitações em minha alma, disfarçados em piedade pelo próximo? Pus-me a peregrinar pelo espaço, a imitação do que outrora fazia pelas aldeias russas, no intuito de verificar situações de outros espíritos como eu. Narrar as surpresas que se depararam, os dramas a que assisti, as tragédias que me foram dadas ao exame, as abjeções que descobri penalizado, seria tarefa inglória, a que jamais me proporei, em benefício mesmo da serenidade que o homem deve conservar durante a existência planetária. Há segredos do além-túmulo que será preferível o homem ignorar, por enquanto. Compreendi, estarrecido, que o plano da vida imortal era bem mais vasto do que eu imaginara e que me cumpriria um aprendizado minucioso das leis regedoras do universo para que chegasse a aprender o porquê de tantas anormalidades chocantes existentes tanto na Terra como no além. E um dia, numa região sofrível da imensidão atmosférica, encontrei certa individualidade espiritual a quem me afeiçoei com o tempo, a qual, pela citada ocasião,
me solicitou o favor de transcrever para o mundo objetivo, quando possível, a preocupação máxima que a inquietava, já que ela mesma não o poderia fazer por lhe escassearem recursos para tanto. Deparei-a, porém, da primeira vez, triste e pensativa, a face apoiada à mão, atestando profundas meditações, rodeando-se de paisagens mentais recordativas que retratavam as latitudes centrais da Rússia, exatamente delineando-se em torno, como se lá vivesse ainda, o panorama de Nizhny Novgorod, nota explicativa 9. Importante cidade industrial da Rússia, na confluência dos rios Volga e Oka, em toda a sua vibratilidade de cidade industrial. Fora homem russo e a silhueta majestosa e tão cara a todos os russos do Matsuka Volga, nota explicativa 10. Rio Mãe ou Mãezinha Volga, como é chamado o rio Volga pelos russos, graças aos benefícios que suas águas prestam ao país, tal como o Nilo no Egito. Deslizava nas suas recordações com a confluência do Oka, dominando o panorama sedutor da cidade, da terra saudosa em que nascera, vivera, amara e sofrera. Em que poderei servi-lo, paizinho? Nota explicativa 11. Termo carinhoso muito usado na intimidade, não só na Rússia, como em alguns países do norte da Europa, equivalente ao meu bem dos brasileiros. Encerra também pieguice. Perguntei, observando que eu mesmo me encontrava em situação mais avantajada do que a dele, na realidade da pátria espiritual. Disponha de um coração amigo que terá a honra em lhe prestar algum serviço, caso necessite de algo. Levantou para mim os olhos tristes, confrangendo minha alma, a angústia que de todo seu ser irradiou. Muitos nobres corações vêm dizer-me o mesmo, afirmou, mas quem poderá expurgar dos meandros da minha alma a amargura que nela se detém? A consciência pesa-me. É o meu verdugo, o meu inferno. Ninguém, portanto, senão eu mesmo, poderá apaziguá-la. Compreendi, então, com aflição, que o sofrimento no mundo espiritual seria infinitamente mais complexo, mais intenso do que o pôr em mim examinado na terra, e que aquele caso, por exemplo, seria bem mais difícil de solução do que favorecer um camponês ou um operário com alguns rublos. Nota explicativa 12. Antiga moeda russa ainda em vigor. Para a compra do azeite ou da farinha, para o reparo do madeiramento da sua isbá, ou mesmo do que redigir um requerimento ao poder público para remediar injustiças cometidas contra aqueles infelizes das vizinhanças de Snaia Poliana, que outrora me buscavam socorro em momentos difíceis. Ao menos, poderá contar com o consolo do meu afeto e do meu interesse fraterno, se outra coisa não me for possível oferecer-lhe. Retorqui comovido. Beijou-me desta vez a mão, que não retirei a fim de não ofendê-lo. E de outra vez contou o seguinte, já feito a minha perseverante amizade. Fui um revel que desertei da vida apavorado com as peripécias que me surpreenderam. Nasci e vivi em Nizhny Novgorod, e ainda também me precipitei no abismo de um suicídio, cuja responsabilidade foi unicamente minha. Chamei-me Dmitri Semenovich em minha terra. E quando me reconheci vivo, pensante, inteligente, individualizado como dantes, porventura ainda mais individualizado e inteligente do que antes do suicídio, julguei-me presa de uma loucura insólita, loucura
que me desespera sem apagar o raciocínio. Eu não aceitava o homem dotado como uma alma imortal. Repelia desde a juventude a dogmatização ortodoxa da nossa Igreja russa, que falava da perpetuidade da alma humana em condições ilógicas e terminara por duvidar até mesmo da existência de um ser supremo, porque não poderia compreendê-lo por meio das dissertações viciosas dos nossos popes. Nota explicativa 13. Sacerdotes da religião cristã ortodoxa russa. E por isso resolvi desaparecer para sempre do mundo dos vivos, confiando-me às águas protetoras do nosso Matsuka Volga, ao verificar que a vida não mais satisfazia os meus anelos. Inconsolável, porém, ao verificar depois que as águas do Volga não foram capazes de proteger o meu crime, dando-me o aniquilamento desejado, alucinado ante a intensidade dos desesperos e dos opróbrios que deparei aquém do túmulo pelos canais do suicídio, desapontando frente à decepção de compreender que não lograra encontrar senão o fundo das águas em vez do esquecimento esperado, pois ali permaneci durante muito tempo, atado ao corpo que se consumia, devorado pelos peixes. Enraivecido ante o ludíbrio que me atingira com o suicídio, desamparado pela esperança e pela fé em minhas próprias possibilidades, certa vez, não sei como, comecei a pensar em minha mãe, falecida bem antes do meu ato. Revi em pensamento oprimido de saudades seu vulto grave e doce, indo e vindo entre os afazeres de nossa casa. Revi o seu semblante pensativo, os olhos sempre baixos, absorvidos de preocupações, o lenço de traços coloridos à cabeça, atado abaixo do queixo, o manto de lã grossa, envolvendo-lhe o pescoço e os ombros para protegê-los contra os ventos. Recordei seus trabalhos para conosco, seus filhos, suas insônias desveladas sobre nossos berços, seus conselhos e suas zangas, seus sacrifícios. Relembrei os serões junto da lareira, ao passo que a nevada assolava as ruas, impedindo-nos sair, as lições repetidas todas as noites sobre o nascimento de Jesus Cristo numa caverna de pastores, exemplificando a humildade da morte na cruz entre malfeitores, exemplificando o amor e o perdão, e ouvia novamente dizer para repetirmos: Pai nosso que estais nos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meu anjo da guarda, velai pelo nosso sono e o nosso destino, pelo amor de Deus. Minha mãe amava as Escrituras Santas e lia-as de vez em quando, o bastante para algo nos esclarecer durante os serões do longo inverno em nossa casa de Nizhny Novgorod. Falava-nos, então, da bondade do Nazareno ante os infortúnios dos deserdados do mundo, a par das orações que ensinava. Falava das curas sensacionais nos cegos de nascença, nos paralíticos e nos leprosos. E das parábolas tão lindas, poemazinhos simples extraídos da vida cotidiana de cada ouvinte, poemazinhos que ouvíamos com os corações embevecidos, como outras tantas histórias admiráveis. Era uma vez um homem que descia de Jerusalém para Jericó, mas foi assaltado por um bando de ladrões. Nota explicativa 14. Lucas, capítulo 10, versículo 30. Era o bom samaritano, símbolo do amor ao próximo. Um homem tinha 2 filhos. Disse-lhe o mais novo um dia: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai atendeu-o, e o moço, preparando suas malas, partiu para uma terra longínqua.
Nota explicativa 15. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 13. Era a enternecedora história do filho pródigo, que retrata a vida de todos os homens perante as leis do Criador. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio, que edifica a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Nota 16. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Era advertência sobre a necessidade de considerar os ensinamentos do próprio Senhor. Ou então, repetindo para que aprendêssemos as sentenças, os conselhos, as advertências prudentes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá a Deus senão por mim. Nota 17. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou a luz do mundo. O que me segue não andará em trevas, mas terá o lume da vida. Nota explicativa 18. João, capítulo 8, versículo 12. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e ser-vos-á concedido. Nota 19. João, capítulo 15, versículo 7. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Nota 20. João, capítulo 15, versículo 14. Um só mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amo. Nota 21. João, capítulo 13, versículo 34. Mais tarde, o turbilhão da vida arrebatou as impressões dulçurosas daquelas sublimes noites domésticas, quando o Evangelho do Senhor nos era doado como lição indispensável. E eu tudo esqueci, porque era revel. Mas, depois, na treva do meu opróbrio de suicida, tais recordações refluíram dos escombros do pretérito para se tornarem no consolo que logrei para o presente. Fui criança outra vez ao sabor das recordações. De novo orei sobre o regaço de minha mãe, como altar, qual pecador ante a imagem do seu anjo bom. Novamente eu me embeveci ante aquele doce Jesus que nascera numa caverna de pastores, exemplificando a humildade que amava as criancinhas, curava os cegos e os leprosos e perdoava os pecadores. De novo eu me inclinei, levado por um respeitoso temor, diante dos nichos existentes pelas paredes de nossa casa. Ajoelhei-me ante os ícones da amada Nossa Senhora de Kazan. Acendi a lamparina humilde, renovei as águas das vasilhas em que minha mãe depositava rosas e violetas para homenageá-la, ouvindo sem cessar, qual se tratasse de uma redentora obsessão. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Nota explicativa 22. Mateus capítulo 11, versículo 28. Eu sou a luz do mundo. O que me segue não andará em trevas. Então, meu amigo, a formosa luz da esperança norteou minhas forças, debandadas pela descrença em Deus, fomentadora do suicídio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá a Deus senão por mim. Pai nosso que estais nos céus. Nota explicativa 23. Mateus capítulo 6, versículo 9. Meu anjo da guarda, velai por meu destino pelo amor de Deus. Era a paciente e maviosa voz de minha mãe que repetia as lições da infância aos meus ouvidos. Era um fraseado dulçoroso
que agora extraído das profundidades da minha consciência, se misturava aos estertores do meu desespero. Insistia, perseverava, firmava-se em meu pensamento com a força das recordações. Ecoava em meu coração, em todo o meu desgraçado ser, dominando ânsias e aniquilando revoltas para conceder-me o equilíbrio necessário a rumos novos. Por meio das lembranças da minha infância, com as lições recebidas da boa vontade de minha mãe em me encaminhar para o bem, sim, reequilibro-me agora, fortalecido para novas tentativas de progresso nas paisagens terrestres, as quais desonrei com uma vida irregular que me precipitou no suicídio. Sim, meu caro amigo, fazei-me o favor, quando possível, de dizer às mulheres que são mães e que vivem ainda sobre a terra, que não se descurem de ensinar a sublime moral do Evangelho aos seus filhos pequeninos no aconchego suave do lar. As sementes por elas lançadas naqueles corações iniciantes germinarão mais tarde ou mais cedo, revolvidas pelos labores ásperos do infortúnio ou do progresso. Ainda mesmo se torturas consequentes de um suicídio os assinalem no mundo das almas sofredoras como maus crentes que necessitarão repetir a experiência dolorosa da vida terrestre a que se desejaram furtar pelos engodos da violência suprema. Aí fica, mulher, o recado de um filho que somente encontrou forças para as tarefas do resgate das próprias faltas nas lições de fé e de moral que sua mãe lhe ministrara na infância, quando os desacertos da vida dele o fizeram um réprobo de além-túmulo.